Fala, galerinha, beleza? Muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo na paz? E aí, Mateusão? Suavão? Animado? Isso aí, galera. Para quem acordou aí em Goiânia, né? Não sei se você está em Goiânia, mas hoje está um tempinho chuvoso, velho. Daquele que você dá vontade de ficar na cama até mais tarde. Não é, Matheus? Está em Goiânia? Eu sempre estou em Goiânia, filho. É Sempre. nóis, é. É É nóis. minha segunda casa. Tá certo aí. E aí a gente acorda nesse tempinho aí, né? Dá vontade de pegar a coberta e ir para o sofá e ver desenho, né? Essa é a nossa vontade, né? Quem não está em Goiânia, desculpa, não está podendo sentir isso, mas deve estar mais disposto, né? Porque esse climinha aqui deixa a gente preguiçoso pra caramba. E deixa a gente tão preguiçoso que eu dei rata hoje. Eu preciso contar isso para vocês, velho. Olha a rata que eu dei hoje. A minha aula no Planeta começa às 8h55 no terceiro ano. E eu acordei bem mais cedo e entrei 8 horas, achando que era a minha primeira aula. Eu perdi 50 minutos de sono aí, né? Eu acordei mais cedo do que eu deveria para poder dar aula. E aí, dando rato, né? Entrei na sala errada, a professora estava lá, falou assim, ó, vaza daqui, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. É nóis, gente. Então, muito bom dia para vocês, uma ótima semana. Vamos começar bem aqui, falar um pouquinho sobre as reações orgânicas. E sinto dizer isso para vocês, mas pelo calendário e pela agenda, hoje é o nosso último dia de aula, né? Hoje é o nosso último dia de aula que a gente está tendo aqui essa interação cursinho de manhã, né? Provavelmente. Semana que vem vai ser feriado, e aí já vai dar o dia 6, né? Que é quando acaba as aulas para vocês, e vocês vão participar da específica, né? Vocês ainda vão continuar tendo aula comigo, mas através da específica. E aqui, gente, a gente precisa encerrar as reações de substituições, né? As reações de substituições bem legais que a gente vem trabalhando aí durante um tempo. Na semana passada, né, eu passei para vocês essas reações, né, mostrei para vocês como é que são formadas essas reações, né, o que acontece para essas reações se formarem, né? Foi assim que a gente trabalhou. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quero mostrar isso aqui novamente, relembrar vocês de alguma coisa. Olha só, aqui nós temos uma halogenação, né? Esse aqui é o resumo, né, do que acontece, né? Nós temos um hidrogênio, ele é substituído, né? Sai o hidrogênio, né? Ele se liga ao Cl, e nós temos um cloro que se liga ao carbono. E aí vai acontecer a entrada do cloro na cadeia orgânica, na cadeia carbônica. Tudo bem? E aí a gente promove uma coisinha chamada de substituição. A substituição, ela só acontece porque nós temos uma reação com alcanos, tá? Então é bom, velho, a gente lembrar que a principal coisa que a gente tem que analisar é o reagente do substrato, né? O substrato está ali, beleza. Se o substrato é um alceno, ou um alcino, ou um ciclo, ele vai tender a fazer uma reação de adição. E aí, se tiver um reagente na frente dele, por exemplo, que é um cloro, aí ele vai sofrer uma adição de cloro. Essa é a tendência. Agora, como ele é um alcano, ele não tem ligação π, ele é bastante estável. Então, eu preciso ali de uma luz ultravioleta para formar os radicais livres e aí justamente fazer essa reação acontecer. Então, nós temos que ver a tendência do substrato, como que ele vai se comportar dentro de uma reação química, né? Dentro de uma reação orgânica. Que isso é o principal ponto que vai fazer diferença para você que vai passar no vestibular, né? Porque eu sei que você vai passar, né? Eu posso contar com isso aí, que você vai passar. Essa é a principal diferença daquele seu concorrente que não vai passar, porque você vai ter uma análise primeiro antes de fornecer uma reação química. Você vai entender o que está acontecendo no processo primeiro. Isso aqui vai ser muito importante, tá? Não só carbono terciário, carbono secundário e carbono primário, não só para as reações de halogenação, mas para todas as reações possíveis sobre substituição. A gente vai falar um pouquinho sobre substituição de nitração, sulfonação,
alquilação, acilação, e tudo isso é para carbono mais substituído, carbono terciário, carbono secundário, depois carbono primário. Então, estou te falando que esse carbono aqui, ó, por exemplo, que esse aqui é o carbono secundário, ele é mais reativo do que um carbono primário. Aqui também é carbono primário. Se tivesse um carbono terciário aqui, ó, por exemplo, um carbono, esse aqui seria terciário, seria mais reativo ainda. Tudo por causa da regra de Sykes-Picot, né? Que é, o hidrogênio ele sai mais facilmente do carbono menos hidrogenado, tá bom? E isso pode fornecer para a gente aí um nível de reatividade diferente. As outras substâncias são formadas também nas outras posições. Eles também são substituídos aqui no carbono primário, no outro carbono primário, nos carbonos secundários, só que a gente fala que eles não são majoritários, né? Quando a gente fala isso sobre a regra de Sykes-Picot da saída de hidrogênio do carbono menos hidrogenado, é para a gente ter uma ideia do que vai ser formado no final do processo. Pelo menos a maior substância, a maior porcentagem daquela substância. Justamente por quê? Porque ela é mais reativa. Então, ela pode fornecer um produto majoritário, tá bom? Mas os outros também são formados, apesar da gente não trabalhar muito. Aqui a gente encerrou a nossa aula passada justamente nisso aqui, onde eu mostrei para vocês o cloro, né? O cloro entrando nesse carboninho aqui, ó, safado. O que vai acontecer, ó? Ó, o cloro vai entrar no carbono terciário porque ele é mais reativo. Então, eu fiz uma cloração, ou então eu posso chamar apenas de halogenação. Alguma dúvida, gente? Eu só estou recapitulando o que a gente viu na aula passada, tá bom? Agora, substituição por nitração. O que você entende por isso? O que você entende por uma nitração? O que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, ó, nitração? O Daniel Duarte falando nitrogênio. O que mais? Mais alguma coisa? A nitração, para a gente aqui, vai ser a entrada do grupo NO2. NO2. Nitração vai ser a entrada de nitrogênio mesmo, viu, Rafael? Vai ser a entrada de nitrogênio. Mas o nitrogênio conforme o grupo nitro. Lembra que a gente trabalhou as funções nitrogenadas? As funções nitrogenadas, nós tínhamos lá a amina e a amida, que a gente tem um foco maior, né? Só que também tem nitrila, também tem isonitrilas, tem imina, imida, e eu coloquei também nitrocompostos. Esses nitrocompostos são os esse grupo nitro ligado a cadeias orgânicas, né? A gente chama de nitrocompostos. O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra nitro? O que vem na sua cabeça quando você fala assim, nossa, nitro? O que vem na sua cabeça? Vem alguma coisa? Não? Vamos lá, vamos ver como é que essa reação acontece. A nitração via eletrófilo, né, que é o que acontece aqui, é uma reação simples e ela é classificada como substituição eletrofílica. A reação é catalisada por H2SO4, ou seja, então a gente vai ter aqui um ácido como catalisador. E normalmente essa reação ela é feita a quente, tá bom? Para que o ácido ele seja melhor solubilizado. Esse H2SO4 ele tem que ser concentrado. E acontece em duas etapas, sendo que a primeira etapa, olha só, a primeira etapa, ela não tem um substrato. Ela só acontece com o ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido sulfúrico. E pira só nessa molequinha aqui, ó. Todas as vezes que houver uma nitração e que você vê isso dentro de um vestibular, HNO3, isso vai fornecer uma nitração. Tá bom? Sempre que tiver HNO3, vai ser uma nitração que vai entrar o grupo NO2. Aí você vai falar assim, professor, mas aí tá HNO3, de onde vai vir um grupo NO2, né?
justamente por causa dessa reação intermediária que acontece previamente antes da entrada do substrato. Essa primeira etapa aqui, que acontece entre dois ácidos, é uma etapa inorgânica, ela vai antecipar a entrada do substrato na reação, tá bom? E aí a gente vai adicionar o grupo nitro depois. Então, pira só o que vai suceder aqui, o que vai rolar. Porque essa primeira etapa é a etapa do ácido nítrico com ácido sulfúrico. E aí eu quero que você perceba aqui comigo o seguinte. Você já viu como é que é o ácido nítrico? Né? Porque a gente só coloca lá assim, ó, HNO3, né? Como é que são essas ligações, né? E aqui é só H2SO4, né? Como é que são essas ligações, né? Como é que são essas ligações desses compostos? Então, muita gente não sabe como que ele é desenhado, a sua estrutura molecular, como é colocado as suas ligações químicas e por aí vai. Então, é necessário que a gente observe exatamente como sucede. E aí, eu quero perguntar um negocinho para vocês. Qual ácido é mais forte? O ácido sulfúrico ou o ácido nítrico? Qual dos dois é mais forte? Daniel Duarte está perguntando assim, professor, deixa a substância com característica ácida ou característica básica? O Daniel Duarte, normalmente os compostos nitrogenados, com exceção do ácido nítrico, né? Com exceção do ácido nítrico, a gente tem ali os compostos nitrogenados como compostos básicos, tá bom? Mas os nitrocompostos, eles vão ser uma substância com um índice muito baixo de basicidade, então é praticamente neutro, mas com uma característica muito, muito explosiva, né? Essa vai ser talvez uma das principais características dos nitrocompostos, tá bom? E aí, gente, qual ácido é mais forte, o ácido nítrico ou o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico ele é mais forte. Quando você coloca um ácido sulfúrico, olha o que vai acontecer. O ácido nítrico vai liberar uma hidroxila e o ácido sulfúrico na forma de H+, aqui, né? O hidrogêniozinho H+, e o ácido nítrico, o OH-. Juntos, eles fazem uma substância que é OH2, né? Interligada ali, que sai na maneira de água. É um ótimo grupo de saída da molécula que é a água, né? Ela adora ficar só ela exclusivamente. O negócio é o seguinte, que esse grupo aqui, ó, NO2, ó, eles vão ficar juntinhos, né? E aí não vai ter mais carga negativa aqui no oxigênio, porque o oxigênio vai estar fazendo a sua dupla ligação. Oxigênio fazendo dupla ligação, oxigênio fazendo a dupla ligação. Só que você consegue ver o nitrogênio com carga positiva. O nitrogênio com carga positiva é chamado de íon nitrônio. Olha só, íon nitrônio. Esse íon nitrônio é o NO2 positivo. E aqui a gente pode até fazer um parênteses, né? Porque existe o NO2 neutro, que é um óxido, chama dióxido de nitrogênio. E existe o ânion NO2, que é chamado íon nitrito, né? O NO2-. E existe o NO2+, que é o íon nitrônio. Então, isso vai depender da reação e de como que ele é formado, tá bom? Para formar esses três compostos diferentes, e os três existem, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, o íon nitrônio existe. Como ele está com carga positiva, né? Tá o NO2 com carga positiva, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Com carga positiva, ele é um eletrófilo. Agora, o grande tchan da questão é exatamente isso, porque nós temos nitrogênio e oxigênio numa molécula, e nós temos os dois dos três elementos mais eletronegativos na tabela periódica, eles estão com a carga positiva. Então, isso não é nada bom para esse composto. Por isso que ele vai se tornar extremamente reativo, e quando você coloca o substrato ali no meio, rapidamente ele reage, né? Essa é chamada de etapa extremamente rápida, uma etapa rápida que acontece a formação do nosso nitrocomposto. Diga de passagem, o nosso... você percebeu que lá na halogenação, a gente tem a saída de hidrogênio.
Na nitração também vai ter saída de hidrogênio. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar a reação ou substituição eletrofílica, vai sair hidrogênio da cadeia do substrato, que é da cadeia orgânica, né? Que é a próxima etapa que a gente ainda não viu. E aí eu quero que você entenda que todas as vezes, toda substituição eletrofílica vai ter a saída de hidrogênio. Acho que está passando aqui uma ambulância, uma viatura, não sei, mas me desconcentra demais. Eu vou tentar falar aqui de boa, tá? Olha só. O hidrogênio, quando ele está ligado ao carbono, ele é o elemento mais eletropositivo. O carbono é mais negativo, então o hidrogênio sempre vai ficar positivo quando estiver ligado ao carbono. Então, ele vai ser o eletrófilo de saída. Se sai um composto positivo, eu preciso ter um grupo positivo também para entrar no lugar. E aí, por causa disso, nós temos uma substituição chamada de eletrofílica, né? Deixa eu ler para vocês como é que eu deduzi isso e expliquei de maneira aqui nos slides, tá? Que eu vou mandar também esses slides para vocês. Como pode notar, há uma reação entre o reagente e o catalisador, né? Antes da entrada do substrato no meio. O ácido nítrico, e sempre vai ser o ácido nítrico na nitração, por ser o ácido mais fraco na reação, age como uma base de Bronsted-Lowry, capturando um próton H+, liberado pelo ácido sulfúrico e logo em seguida liberando água, que é o ácido aqui que vai liberar água. Formando então o íon nitrônio, que é o NO2+, que será o grupo eletrófilo substituinte no substrato. Acontecerá a saída de hidrogênio, porque o hidrogênio vai sair na forma de H+, que também é um eletrófilo, assim como no tópico anterior, e assim como também nos tópicos posteriores, sempre vai ser a saída de hidrogênio. Aí perceba aqui como é que acontece, né? Eu falei que é esse negócio de nitro, porque todas as vezes que eu vejo Velozes e Furiosos, eu sei exatamente o que eles estão utilizando ali, né? No seu para poder colocar o turbo, né? Eu jogava, eu jogava um jogo ali também, chamava Top Gear, né? Gran Turismo, Need for Speed, né? A gente jogava tudo isso aí, tinha esses... Underground 1, Underground 2. Vai lançar até o 3 ainda. Tô esperando. O nitrometano. Você está esperando para depois do vestibular, né, Matheus? Caso do vestibular, você não vai jogar, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então, gente, nós temos aqui, ó, esse nitro, né, que é o que foi entrado lá, esse aqui é o que já foi formado, é o íon nitrônio. Ele está positivo e o NOx do carbono está parcialmente negativo. Então, ele é capaz de atrair o NO2 positivo. Sai o hidrogênio vai estar sozinho, ele vai se regenerar com H2SO4, formando aqui, com HSO4, formando então H2SO4, que é a regeneração do catalisador. Sempre um catalisador se regenera no final do processo, e com a liberação de água. Então, de maneira mais, vamos dizer assim, de maneira mais crua, né? Sai o hidrogênio, entra o NO2 no lugar, e aqui nós temos um composto que é chamado de nitrocomposto. Esse aqui, o nome e o PAC dele se chama nitrometano, porque nós temos apenas um carboninho, né? Esse nitrometano, ele é muito utilizado nesses compostozinhos aí, para quando você apertar o botãozinho lá no carro, você liberar uma substância no motor que vai ter uma queima maior, né? Gerando uma velocidade maior aí. A gente conhece como turbo, né? Um turbo nesse processo. Aqui embaixo está a explicação do que eu acabei de falar. Sendo assim, você pode ler um pouquinho mais tarde essas definições, tá bom? Conseguiram entender, gente? Conseguiram entender? Se sim, vai colocando aí o hashtag eu entendi. Coloca aí no bate-papo aí, hashtag eu entendi, para eu saber que você entendeu. Se você tiver dúvida, me pergunta aí também, né, para a gente trocar uma ideia e eu ver se vocês estão com dúvidas ou não. Tá bom? Como é que a gente vai resumir essa etapa lá no Enem, né? Se acontecer para você, você vê uma reação dessa de substituição. O que você vai fazer lá no Enem? Você vai pegar aqui a substância, né?
Mas você sabe já que é o ácido nítrico, né? Isso aqui, ó, junto, ó, é o HNO3. O HNO3. O HNO3 ele vai liberar o OH e o carbono vai liberar o hidrogênio, né? E aí nós vamos ter aqui HOH, que a gente conhece como água, né? Olha aqui, grupinho de saída. E o NO2 vai entrar no lugar do hidrogênio no grupo substituinte no carbono. E aí a gente vai ter um nitro composto, um nitro ligado a um carbono de maneira direta. E você pode perceber que essa molécula ela é um pouquinho mais complexa do que a primeira, né? Naquele primeiro exemplo, eu mostrei só com um carbono, né? Aquele foi a minha letra ali, né, que eu coloquei para vocês. Esse aqui já são com 3 carbonos, ó. E a substituição acontece principalmente nesse carboninho aqui, que eu acabei de fazer a seta, porque ele é secundário. Então, nós temos aqui aquela regra de side-Ceph de novo. Sempre no carbono secundário é mais reativo que o primário. Sempre o carbono terciário é mais reativo que o secundário, que é mais reativo que o primário. Sempre assim, nessa ordem de reatividade das substâncias. Tudo bem, gente? Tá aí? Vai falando aí. Hashtag eu entendi. Esse aqui, ó, esse que eu passei aqui é a mesma coisa, tá bom? Só que aqui ele mostra que é um carbônio, ele mostra ainda um intermediário, antes do NO2 entrar, depois que o hidrogênio saiu, né, porque o hidrogênio tem que sair para entrar o NO2, ele me mostra que é uma substância conhecida como um carbânio, tá bom? Isso aqui é mais adentro ainda. Se você lembra do que era carbocátion, era o carbono positivo. O carbânium é o carbono na maneira negativa, né? Quando ele tem 5 elétrons ali ao seu redor, sendo que ele deveria ter 4. Então, se ele tem 5, ele fica com a carga positiva. Aqui, o único slide que eu queria era mostrar isso aqui, tá? A gente não vai aprofundar tanto assim, não, como a gente combinou nas últimas aulas. Aqui em aromáticos, é uma coisa fundamental para você entender todo o complexo de substituição, tá bom? Por quê? Porque todo aromático, ele tem aqui os seus 6 hidrogênios, mas ele tem uma coisa que é muito mais importante, que a gente chama de ligações pi. Essas ligações pi, ainda mais tendo 3 ligações pi, a tendência de um anel aromático era para ser extremamente reativo. Agora é o seguinte, como que um composto ele tem 3 ligações pi e ele não é extremamente reativo? Todos os aromáticos, eles se comportam como alcanos. Como alcanos. Esses alcanos, todos os alcanos, eles tendem a uma coisinha chamada de substituição. É aquilo que eu estava falando para vocês mais cedo. Nós temos uma tendência, uma reação, ela tem uma tendência de acontecer de acordo com o substrato. Se você colocar alcenos, ele tende à adição. Alcinos, à adição. Ciclos, à adição. Então, nós temos aí alguns compostos que tendem a um certo tipo de reação. Os aromáticos, como eles se parecem muito com o nível de reatividade dos alcanos, eles tendem a uma coisinha chamada de substituição. Então, por exemplo, os aromáticos aí, como eles têm uma reatividade muito baixa, eles não tendem à adição. Eles até podem fazer a adição, em alguns casos, mas a principal tendência dos aromáticos é na substituição. E aí a gente pode perceber o seguinte, que essas ligações pi aí, elas têm uma ressonância muito grande e o anel ele não quer perder essa ressonância. O anel quer continuar com a ressonância, que é a ressonância das ligações pi. Então ele não quer terminar com isso, ele não quer parar com isso. Então ele vai fazer de tudo para continuar com a nossa reatividade. E aí você consegue perceber que sai um hidrogêniozinho, né? Sai ele daqui, e aí entra o grupo NO2, a gente faz uma coisinha chamada de nitração. Agora a gente pode chamar esse composto aqui de nitrobenzeno, né? É o nosso compostozinho aqui. Existe um composto que já caiu no Enem, né? Que é um composto assim, ó. Ele é um composto assim. Deixa eu colocar aqui o NO2. O NO2 e o NO2.
ele te pergunta para classificar essa reação. E o nome desse composto aqui é o TNT. TNT é o trinitrotolueno, tá bom? O trinitrotolueno aí é o nosso TNT. Beleza, gente? Alguma pergunta? Diga de passagem, esses compostos são extremamente explosivos, tá bom? E aí, alguma pergunta? Se não, coloca aí a hashtag, eu entendi, para a gente passar para a próxima, que é a sulfonação. O que vai ser a sulfonação, né? A sulfonação vai ser a entrada de um grupo sulfônico. Assim como aconteceu na nitração, eu vou colocar aqui do lado para você ver, né? A gente tinha um HNO3, e aí a gente retirou HO, né? Que foi o OH. Só estou colocando essa ordem aqui para ficar um embaixo do outro. E aí você retirou de 3 oxigênios, você retirou um, vai ficar NO2, O2, N você desce, hidrogênio você corta. Então ficou NO2, né? Esse foi o grupo que entrou. Para a sulfonação, eu vou ter que sair do ácido sulfúrico. Vou ter que colocar lá H2SO4. E aí eu vou retirar HO. Vou também retirar HO. E aí eu vou fazer uma somatória. Tirar aqui oxigênio menos 4 oxigênios menos 1 oxigênio, fica 3. Desce o S, corta um dos hidrogênios, né? E desce o outro hidrogênio. Então fica HSO3. Essa forma aqui, né, como era NO2+, esse aqui também vai ser HSO3+, porque ele vai ser um eletrófilo, mas ele parte do ácido sulfúrico. E aqui a gente vai ter uma separação total, né, de tudo que a gente está vendo. Por quê? Porque a sulfonação ela vai precisar de ácido sulfúrico. Na nitração, você viu que também precisou de ácido sulfúrico. Só que como na nitração a gente usou o HNO3 como reagente, o ácido sulfúrico como catalisador, na sulfonação eu vou usar ácido sulfúrico como reagente e como catalisador. Então aqui vai acontecer um processo muito interessante, velho. E quando eu vi isso na faculdade foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na vida, que é uma coisa chamada de autocatálise. É uma coisa que eu vou falar para vocês no próximo slide. Primeiro, só quero deduzir como que vai acontecer para vocês aqui, tá? Quero simplificar o processo. Assim como nas reações de halogenação e de nitração apresentadas anteriormente, as reações de sulfonação são reações orgânicas de substituição. Nessas reações, um ou mais átomos de hidrogênio, ligado a um dos átomos de carbono da cadeia carbônica, são substituídos por um ou mais grupos sulfônicos. Olha o grupo sulfônico aqui. Normalmente eles colocam assim, né? SO3H, só para você não confundir que o carbono estaria ligado com o hidrogênio, tá? Mas você pode colocar da maneira que você quiser. Do ácido sulfúrico concentrado. Então, vai do ácido sulfúrico, vai liberar o grupo sulfônico. Esse tipo de reação ocorre normalmente em alcanos e aromáticos, como eu falei para vocês. Só que nos alcanos, olha só que legal, velho. Olha só que louco isso. Nos alcanos, essa reação se processa a quente e somente em alcanos que possuem mais de 6 carbonos ou mais, que reagem com ácido sulfúrico. Se tiver menos carbonos, vai ter uma baixa massa molar e isso vai ocorrer uma oxidação muito violenta, destruindo o substrato. Quando ele fala destruindo o substrato, é formando CO2, tá bom? É uma oxidação muito violenta. Então, é como se eu estivesse queimando, né? Fazendo uma combustão, justamente por causa da oxidação máxima que ocorre aí no carboninho. Então, em reações de sulfonação, ela acontece em aromáticos e alcanos com 6 carbonos ou mais, tá bom? Nesse processo. Então, vamos ver como é que se situa. Isso aqui é chamado de autocatálise ou autorreação, tá? Deixa eu explicar para vocês esse processozinho aqui. Esse aqui é uma parte que você coloca antes, né? Você prepara a reação para ela acontecer. Você não coloca lá o substrato, os reagentes e o catalisador, tudo nessa ordem. Né? Lembra que eu já conversei isso com vocês, sobre um processo reacional com várias etapas e por aí vai.
E aqui, ó, um dos ácidos vai liberar o OH e um ácido vai liberar o OH. E você pode perceber que é a mesma substância. Isso é chamado de autocatálise. Quando você coloca ela quente, ou você coloca ela em um meio reacional condizente para ela, vai acontecer uma autocatálise que a gente já conheceu como desidratação, né? Lá nas reações de desidratação de eliminação, a gente conhece isso como reação de desidratação intermolecular, né? Porque é uma reação de desidratação de um componente com outro componente. Só que essas substâncias, elas não se unem, apesar que aqui vai formar um grupo sulfônico, perceba comigo aqui, ó, que é o HSO3 mais, né? E aqui vai formar o HSO4 menos. E vai ter a liberação de água nesse processo. Professor, por que isso, né? Porque quando o OH abstrai o hidrogênio, H+, né, ele leva essa ligação junto. Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o enxofre. Então, essa ligação aqui, ó, ela vai junto com o oxigênio num par de elétrons. Então, por isso que o enxofre fica positivo. Agora aqui, ó, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele sai na forma positiva, que é o H+, e o oxigênio fica negativo. Então, a carga negativa dessa substância aqui está no oxigênio e a carga positiva dessa outra substância está no enxofre, tá bom? Então, forma esses dois produtos, né? Forma o HSO4 menos, forma o HSO3 mais e forma a água. Beleza, isso que a gente está analisando o processo. Mas o nosso reagente vai ser esse, ó, o HSO3+, porque ele é o nosso eletrófilo, porque ele tem a carga positiva. E assim é que a gente vai fazer a substituição, né, no processo lá, no processo reacional, que a gente conhece aí como a sulfonação. Então, pira comigo. Na sulfonação, nós temos ácido sulfúrico como catalisador e como reagente. Na nitração, nós temos o ácido nítrico como reagente e o ácido sulfúrico como catalisador. O catalisador é o mesmo nas duas reações. O que muda é o reagente. E aí a gente vai ter como, de maneira simples e fácil, né? Eu coloquei aqui hipotético, porque é um substrato de um carbono, né? Isso aqui não existe. A gente vai, é só para você ver que a substituição acontece. Sai o hidrogênio, sai o OH e entra o HSO3. Isso aqui é um ácido ainda, tá? Isso aqui é um ácido, por quê? Porque essa substância aqui da direita, ela tem uma possível liberação de H+, em meio básico ou em meio aquoso, né? Para poder fornecer uma coisinha chamada de ionização. E esse composto aqui, o SO3, H, ele é um ácido sulfônico que a gente utiliza muito. Se você perceber no detergente aí da sua casa, vai ter um dos compostos principais do detergente é o paradodecil benzeno sulfonato de sódio, que passou por intermediário como ácido sulfônico, né? Porque ele libera esse H+, e depois entra o sódio aqui no meio, fornecendo um sal orgânico, que a gente conhece como tensoativos, né? Então, nós podemos ter os intermediários como esses processos. Vamos lá ver como é que funciona, né? Esse aqui é realmente como acontece. Por que como acontece? Porque eu falei para vocês que os alcanos de cadeia aberta, eles funcionam assim, de 6 carbonos ou mais. Então, esse grupo OH sai, né? Pega um hidrogênio, e esse grupo SO3, ele pode entrar nesse carbono secundário, ele pode entrar nesse carbono secundário, ele pode entrar nesse carbono secundário, ele pode entrar nesse carbono secundário como produtos majoritários, né? Eu coloquei aqui alguns, mas é só para te mostrar que isso é uma mistura. É uma mistura de hidrocarbonetos, não, desculpa. É uma mistura de produtos formados da substituição e uma mistura de isômeros de posição, onde a gente está mudando apenas a posição do SO3H. E esses isômeros eu posso ter várias misturas, né? Sempre quando utilizar alcanos de cadeias abertas. Porque para acontecer a sulfonação precisa ter 6 carbonos ou mais. Então vai produzir uma quantidade muito grande de isômeros nesse processo.
E, além do mais, essa sulfonação também acontece nos aromáticos, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Nos aromáticos acontece dessa forma também. Sai um hidrogêniozinho, entre o grupo sulfônico. Perde aqui o HO, né? Junta com o hidrogênio, forma a nossa água. E aí entra o grupo sulfônico no local. Que a gente chama, por exemplo, esse ácido aí de ácido benzeno sulfônico. É um dos ácidos intermediários para fabricação de muitos tensoativos. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Porque retirou o H de onde, Matheus? Ou de Duarte? De onde retirou o H? Você falou nesse OH aqui? É esse aqui? Que eu acabei de circular? É porque ele vai sair com hidrogênio, né? Se o SO3H entrar aqui, aí sai o hidrogênio e entra com OH e forma água, né? Mas aqui também tem hidrogênio e o SH pode entrar aqui. Então pode ser que saia esse hidrogênio, pode ser que saia esse hidrogênio, pode ser que saia esse hidrogênio. Aí sai um hidrogênio para a entrada do SO3H. Esse hidrogênio ele se liga a esse OH aqui, né? E aí forma água. E ele colocou assim, né, separado para você, só para te mostrar que isso aqui é o H2SO4. Tá bom? Ele colocou de forma resumida. Mas esse aqui é o ácido sulfúrico. Tá bom? Porque fica, ó, mais um oxigênio, SO4, né, mais um hidrogênio, fica H2. Então fica H2SO4. É o ácido sulfúrico, tá? Só que de uma maneira diferente, só para te mostrar quem está saindo e quem está entrando, né? Ele separou em duas partes. Quem vai sair como eletrófilo e quem vai sair como nucleófilo desse processo. Tudo bem? A nossa próxima reação é a alquilação de Friedel-Crafts e depois a acilação de Friedel-Crafts, e a gente encerra a nossa ideia de substituição. É o que a gente vai ver na aula, né? Da última aula aí, que a gente vai ter meio-dia 25, né? Eu espero vocês com a presença de todos, tá bom? Para a gente poder ter uma aula muito boa e a gente matar e fazer as nossas despedidas para quem não for, mas ter aula junto comigo, né? Eu não sei se todo mundo vai estar na específica, né? Eu acho que todo mundo vai continuar aí. No mais, gente, é isso, é nóis. Que Deus abençoe vocês. Até agorinha, tá? Agorinha a gente se topa aí e mata essa matéria de substituição. Valeu, falou!